questão, porque a gente tem um entendimento de que o amanhã ele depende muito do que nós estamos fazendo hoje. E nós temos um desafio pela frente hoje, nós que somos educadores, mas a sociedade em geral, no sentido de que nós precisamos tirar as nossas crianças indígenas, quilombolas, do anonimato. São crianças que muitas vezes estão na sala de aula, mas elas não são tratadas pelo sistema da educação como deveria ser tratado. Mas, às vezes, nas rodas, numa situação pejorativa, são lembradas quem são elas. Né? É a nega do Mimbó, é a índia, ali, olha, aquela meninazinha, cara de índia, olha, quer ser índia. Esses diálogos pejorativos, né, professora Tatiana, a gente escuta. Quando a gente quer falar... Correu a bateria. Mesmo de ontem. Muitas vezes o diálogo acontecendo na escola, que hoje a gente vê muitas crianças. Será que foi a bateria? Quando querem, que a gente usa muito, quer xingar a outra, né, ela termina mexendo na sua cor, né, na sua característica. Então, ser íntimo, muitas vezes, no meio das crianças, é algo não bom. Então, a gente vê isso muitas vezes no nosso meio. O que nós queremos é que os professores e professoras, agora já a gente está em pleno século XXI, já terminando, né? A gente quer que isso não seja mais uma realidade no nosso meio. Nós temos uma legislação que nos pauta hoje de forma muito tranquila. Nós temos uma lei, a 11.645, que ela tem toda uma dinâmica para que nós possamos trabalhar, mas como não tem um poder que venha, né, muitas vezes é preciso de uma decisão política. E é por isso que a gente veio para cá, para o Sul, para nós iniciarmos o primeiro seminário nessa região. E eu quero agradecer vocês de Baixa Grande que tiraram o tempo. Zé Maria é uma figura muito falada no nosso meio. A gente tem uma esperança muito grande no trabalho de Zé Maria, né, porque é uma liderança importante para nós. A gente também sentiu falta aqui da presença de vários líderes, como o seu James aqui, mais, né, então, Conde Fim. Nós também tem outros companheiros que não vieram, mas nós tivemos a bênção de ter a companheira Dan, que tem um trabalho histórico. A Dan, quando ninguém falava de indígena, era com ela que a gente dialogava, né, Dan? Então a gente já tem toda uma trajetória que a gente vem traçando nessa caminhada. E o que nós da superintendência precisamos de vocês? Nós vamos pedir ajuda mesmo, nós queremos ter essa parceria. Nós precisamos desse mesmo acolhimento que nós tivemos aqui em Uruçuí. O prefeito de Uruçuí esteve conosco e ele já vinha demonstrado essa necessidade. E ontem, na fala dele, ele trouxe esse compromisso com a roda, de que nós precisamos traçar estratégias para que nós, de fato, executemos aqui a educação indígena. Não é da noite para o dia, nós temos essa consciência, mas nós precisamos iniciar esse diálogo. Nós precisamos começar a trabalhar as possibilidades de capacitação dos professores. Assunção, mas realmente nós não temos, dentro das nossas grades curriculares na universidade, na faculdade, a gente não passou por essas disciplinas, por essa formação. Mas nós temos tempo ainda para isso. Nós temos um compromisso com o secretário de Educação para que nós possamos, junto ao UESP, à UFP, a gente trazer essas formações para os professores. E a gente também tem um núcleo de educação indígena e quilombola, que está aqui representado pela professora Tatiana e a professora Cíntia Falcão, da SEDUC, que nos veio dizer isso. Elas estão aqui hoje, mas no próximo mês vão estar de novo. A ideia é que vocês nos demandem, no sentido de estar solicitando a presença do cacique Henrique no município, do nosso gerente Cícero, o que nós pudermos
pudermos fazer, nós estamos juntos. Agora, não tem condição de, em pleno século XXI, já terminando, a gente não ter, dentro da sala de aula, o ensino, né, escolar indígena. Nós precisamos, é um compromisso que foi muito bem dito pelo professor doutor Raimundo Nonato, que esse cidadão que está aqui, ele estuda essa pauta, ele tem ensinamentos fantásticos, ele tem um livro que traz toda a sua trajetória dentro do seu doutorado, e para nós é uma peça riquíssima. Quem puder adquirir o livro dele depois, vocês vão assim estar muito maravilhados com o que vocês vão estar vendo. E aí, o que a gente queria deixar aqui com vocês é isso, que ontem, quem veio aqui pela manhã viu o auditório lotado. Hoje nós não estamos com o auditório lotado, mas nós temos vocês aqui, que está com todo o nosso corpo docente, que estava ontem, vai estar aqui. E nós queremos escutar vocês, né? Nós queremos que vocês falem o que vocês acham. Nós temos aqui com a nossa professora Graça Ferreira. Ela é a nossa companheira que está responsável aqui pelo relatório. Ela é uma das figuras que pega tudo que vocês falaram, ela está anotando, né, exatamente para que nós tenhamos um documento legítimo sobre o evento que aqui hoje estamos vivenciando. Então é isso, agradecer ali o professor Roberto John, que é um companheiro que está caminhando com a gente também nessa pauta. Muito obrigado, boa atividade, agradecer a minha irmã Deusa. Deusa foi assim, essencial para esse momento acontecer. A gente apontava várias dificuldades, e aí a Deusa dizia, vamos dar conta de fazer. E é isso que a gente está precisando, porque fácil não é. Quando a gente elabora, quando a gente pensa um projeto para realizar uma atividade como essa, todos os problemas aparecem. Porque é uma pauta diferente, não está no nosso dia a dia. Então, tudo que é novo, né, nos traz preocupação. E muitas vezes, para a gente não correr o risco de fazer algo que não estava atento, que era para a sociedade achar bonito, a gente termina desistindo. E a minha amiga Deusa disse, não, fazer do jeito que Deus quiser. E deu certo. Muito obrigada. Bem, agora nós vamos... Já organizei, já tem matéria nova. Tá? Eu também já estou com matéria nova, né? Agora nós vamos ouvir realmente aqueles que estão lá na luta, no embate, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem também, podem consultar aqui os nossos universitários, professora Tatiana, professora Cíntia. Pois nós vamos aprender com vocês agora também, tá? Então nós vamos conversar com os professores, o professor vai dizer quais os seus anseios, o que nós já temos, assim, que a gente pode dizer que é nosso, indígena, vamos dizer o que é nosso mesmo, o que a gente espera, né? E como seria possível que isso fosse conduzido aqui no nosso território. Tá bom? Isso. Show? Pronto. Então nós vamos conversar com o professor Chieta. Ok, professor? Você tem 5 minutinhos para falar conosco. Só 5 minutos? Gente, bom dia. Dizer que hoje o auditório ficou mais rico, né? Com a presença de outras lideranças, a embaixadora Ribeiro aqui, Laide e Curitiba, né? E também outras pessoas que estão presentes aqui hoje. Eu acho, minha avaliação é que esse seminário ele tem uma importância muito grande, no sentido de se conhecer alguns aspectos legais, principalmente como foi apresentado ontem pelo professor Dr. Raimundo Nonato, o caminho legal a ser seguido, mas principalmente para mostrar o caminho a ser seguido, ou seja, para mostrar qual o dever de casa, de cada comunidade, de cada etnia, o que eu devo fazer para que esse processo ele comece a ganhar vida. E algum
dessas necessidades já foram apontadas ontem, já foi comentado aqui hoje novamente, que é exatamente a questão da comunidade, ela se trazer essa autoidentificação, ou seja, a necessidade de estar, como foi dito ontem pela professora Cíntia e Tatiana, a questão de estar nos dados oficiais. Então, a necessidade dessa autodeclaração dos representantes de todas as etnias estarem se identificando para o IBGE, se identificando como indígena, que nas escolas aconteça também esse mesmo processo. A gente até citava aqui ontem, professora Laide, que há uma dificuldade hoje dos alunos se identificar como indígena, porque as matrículas hoje elas são feitas de forma automática, renovadas de forma automática. Então, assim, a nossa família que quiser se autodeclarar indígena precisa ir à escola e pedir que altere esse registro e que essa alteração vá para o censo. Eu acho até assim, que há muita omissão nessa questão, no momento da matrícula, né? As pessoas dizem realmente o que ele é. Eu acho que há essa falha. E esses dados nunca são realmente reais. Identificado. Identificado devido a essa omissão também dos próprios, acho que até o próprio pai mesmo, no usuário da matrícula, ele não fala que realmente se seu filho é indígena, assim. Eu acho que precisa de uma espécie de. Até falaram que outro na nossa campanha foi feito em outras comunidades. Acho que na nossa desse território precisa acontecer essa campanha para que os pais se dirijam à escola e peçam para fazer essa alteração do cadastro lá, a matrícula do seu filho, e que a direção da escola, o sistema escolar do município, do estado, de fato leve esses dados, insira esses dados no censo escolar. Né? Ou seja, acho que a partir do momento que os pais fizerem isso, a escola já faz automaticamente, o sistema municipal, o estadual já faz isso. Na matrícula também ela não declarou que o filho dela era albino, para que houvesse todo o cuidado, né, um trabalho. E hoje a criança está sofrendo. Ontem, passando a novela, ele pegou, os outros jogaram uma pedra na cabeça dele. Ele é bem branquinho, então isso acontece não é só com o índio, com o negro, né? Precisa ser trabalhado toda, no geral. Chega só, assim, no nosso território da Cláudia Neves, eu falei, todos os pais e todos os alunos e as diretoras que fizessem quando fosse matricular os filhos, colocasse que ele era o Zé Cloás Amela do município de Baixa Grande, do município de Uruçuí. Como, por exemplo, lá a diretora Adriana, da Baixa Funda, ela já fez, porque nós pedimos a SEDUC, o colégio Riachão dos Paulos, pedimos na UMES e pedimos na Baixa Funda. Isso é que a Tatiana vai agora em junho para lá. A gente já pensa aí, porque é uma forma de os alunos, o pai já saber. Só que isso, se chama organização, ela demora. As pessoas tinham medo de dizer que era índia, as pessoas tinham vergonha. Riachão dos Paulos, tudo, a maior parte de lá são índios. São os Acloagamel, que são meus parentes. É primo, é tio, que não tem deles que não aceitaram, que dizia, não, serve de mangação. Isso não tem esse racismo ainda e tem que ser acabado por isso. Eu mandei ele falar no diretor do colégio, que no dia da vacina, para nós ser vacinados, eu entrei na Justiça Federal. No dia da vacina, eu fui na Baixa Grande. O secretário não queria nem olhar para mim. Moço, olha para mim. Eu vim vacinar as 45 famílias aqui. Olha para mim essa vacina aqui, você tem que prestar conta dela. Olha, não é fácil, 500 anos de pedra. Não é 2 dias, não. Isso é difícil. Mas tem que mudar a matrícula dos indígenas.
Aqui nessa região do sul do estado, são maiores colégios indígenas, Riachão dos Paulos, e a Baixa Funda, e em segundo lugar o Mesca. Se eu estiver mentindo, você diga para mim que não, que é a realidade. Ou então eu estou mentindo, porque a maior parte das famílias lá são indígenas. Lá nunca ninguém vai me dizer, só é 57 famílias que se declarou, mas lá tem mais de 100 que é indígena. Se ele for filho do Riachão, o diretor, ele tem 100 de índio, porque a maior parte dos Zacroá da América, eles subiram no Vale do Rio Preto. Daqui até Santa Filomena nós somos 5 municípios que compõem os Zacroá da América. Só a maior aldeia indígena do Piauí São José América. Então, esse desafio da Isemais é que, como esse é um processo individualizado, ou seja, precisa da autodeclaração, ou seja, cada família, cada pai tem que ir lá para poder fazer esse processo, daí a necessidade de uma campanha mais ampla de esclarecimento, de conscientização, que a gente precisa vencer várias questões, como já foi citado aqui na fala da professora Assunção, a questão da questão do preconceito. Então a gente precisa quebrar toda essa questão cultural aí, essa história cultural, para que esse processo ele consiga avançar. E a outra sim, porque se você não conseguir fazer toda essa preparação, todo esse dever de casa no sentido da conscientização, da autodeclaração sem medo do preconceito, de você tentar fazer todo esse procedimento, então assim, não se pode falar em escola indígena enquanto isso não tiver uma base, né? Você já acha que a base é isso. Quando você não tiver, como já foi dito várias vezes, que essa questão dessas etnias, identificadas nos sistemas oficiais dos governos, né? Seja censos escolar, seja IBGE, ou seja outros aspectos onde isso é possível, essa identificação. Se você não tivesse esses dados oficiais, isso é um passo, ter dados oficiais, ou até as pessoas na prática, no dia a dia, terem essa consciência, ou seja, não ter esse medo de autoidentificação, não ter esse medo de ir à escola dizer que é indígena, e se apresentar lá no posto de saúde como indígena, ou lá onde ele estiver falando, lá na reunião do sindicato dele, ou lá na igreja dele. Então assim, onde você estiver, você não tem medo de se expor ou de se apresentar como pertencente a uma determinada etnia, né? Seja um Guimê do sangue, que estão no sangue, que está aqui no seio, estão embaixo de grande, ou seja, também os Acroagamela, outras etnias que de repente tem por aí. Essa questão do identificar, eu dizia sempre assim, a questão do Tupi-Guarani, por exemplo, a linguagem, né, dos Acroagamela, quer dizer, está no nome de Uruçuí, ou seja, o nome de Uruçuí. Uruçuí é um nome composto, é uma palavra composta, né? É o Uruçu, que é a abelha, mas o I, em Tupi-Guarani, quer dizer água, né? Então, assim, a linguagem dos Acroagamela está trazendo o nome na palavra do nome de Uruçuí. Mas, então, isso é um aspecto, é o que eu falo da gente ter essa base, essa preparação. E a preparação passa, que vocês podem até, de repente, o governo, através do governo, porque uma escola indígena é uma obrigação do governo federal e implementada pelo Estado e município. Então, assim, não adianta, de repente, vocês pensam numa escola para amanhã, se a base não está feita. Você vai corre o risco de ter uma escola esvaziada e uma escola que não vai atingir os seus objetivos, né? Eu estava vendo alguns meses atrás, estava vendo uma reportagem do Amazonas, por exemplo, algumas escolas indígenas, a luta por essa implantação de escolas indígenas, e o relato das pessoas é que as escolas foram implantadas, mas existia uma precariedade muito grande, né? Principalmente na Iejuma, por exemplo, no Amazonas, existia uma precariedade muito grande, precariedade desde o aspecto físico da escola, mas também passando pela questão curricular, pela questão do aspecto do material, ou seja, de todo o andamento em si, da formação de professores. Então, uma série de aspectos, de etapas que precisam ser vencidas e vencidas de forma consciente, para que, de fato, esse processo de implantação da escola indígena ela atinja seus objetivos. Ou seja, se você vê o que está linkado lá no decreto federal, né, acho que é 6.681 de 2009, né, e por sinal, amanhã completa 14 anos esse decreto, quer dizer, lá você tem linkado todas
todos os objetivos, quais os objetivos da escola indígena, essa questão de ser de fato inclusiva, mas ser exclusiva também, essa questão de ser exclusiva, a questão da questão de você respeitar a questão, trabalhar a questão da cultural, a questão dos conhecimentos, dos valores que essas comunidades têm, de fazer esse resgate. Imagine qual a dificuldade que nós temos enfrentado nesse território, por exemplo, de se resgatar, isso que foi comentado ontem, a questão da cultura, de como vivia os Acuaragamela. A gente sabe do básico, mas no geral, no fundo, a questão cultural, como se comportavam, como se divertiam, não é só como se alimentar, mas como se divertiam, ou seja, com essa relação, existe uma relação entre os Acuaragamela e os bebês de sangue, por exemplo, existe essa relação, ou seja, existe um contato, ou vivem em épocas diferentes, ou seja, como é que é todo esse processo de vida cultural e vivência cultural das comunidades? Então, a gente precisa saber de tudo isso, porque se não se sabe isso, você não vai poder estar ensinando cultura indígena. Se eu não sei como viviam, se eu não sei como eles eram, se eu não sei o que eles faziam, ali no básico, como é que eu vou passar esse conhecimento à frente? Como é que eu vou trabalhar isso com os alunos? E outra coisa assim, quando eu falo a questão de você ter uma escola esvaziada, ter uma estrutura física, mas ter uma escola esvaziada de participação, é isso. Será que os filhos dessas etnias precisa ser feito um trabalho com eles, para que de fato eles migrem para essa escola, migrem sem preconceito, migrem com autoestima, para aquilo que é o meu lugar. A escola indígena é meu lugar, que aqui eu vou aprender história da familiar, história das demais gerações, e vou aprender a questão indígena. Então a gente precisa de todo esse processo, toda essa preparação, toda essa base, para que de fato a escola indígena ela seja feita em base sólida. Eu tenho que ser horas. Obrigado por essa contribuição. Mandei o seu encontro no seu celular? Gente, alguém levanta aí, olha aí, achei o celular aqui na cadeira. Não está tocando, não. Eu quero só refletir o que o Anchieta falou. Eu coloquei numa cadeira. O sangue indígena, ele é tão forte. Eu coloquei aqui na frente. Porque os filhos indígenas, quando eles é tão forte que se forma na cidade, mas volta para a sua base, da aula, porque ele tem amor pela terra, ele gosta daquele lugar. Por isso que hoje tem várias escolas indígenas, porque eles têm amor, os encantados chamam para as suas. Porque a nossa história dos Acuaragamela, de 1952, eu tenho uma castilha. Eu tenho uma castilha na cabeça. E para isso é repassado para os filhos e netos. Você viu que Laísa Daniela fez ontem, que está aqui? É isso que nós precisamos resgatar a cultura. Meu filho tem que comer na cunha, meu filho tem que saber de onde vem nossa alimentação, meu filho tem que fazer a nossa luta, meu filho tem que defender a nossa natureza. É isso que precisa. Não vê essa para ele formar para ter uma aula. Isso é amor. Isso precisa ter amor. Mas precisamos também nos ajudar. Quantas vezes eu fui em Baixa Grande do Ribeiro para formar uma equipe de declaração dos Acuaragamela? Esses Zé Maria sabe quantas vezes eu fui lá. Em Passaí, porque nós não tem carro, os Acuaragamela. Hoje nós chegamos lá é rápido para fazer uma reunião. Isso começou de uma vacinação. Por exemplo, quando eu falava com o secretário de saúde lá de Baixa Grande, ele olhava para o lado, para não olhar para a minha cara, você tem que olhar. Isso aqui está na lei. Essa vacina chegou e nós temos que vacinar as 45 famílias. Já tem oportunidade de suas considerações finais. A professora Tatiana quer fazer aqui uma fala em cima do que o senhor explicou aqui para nós. Eu queria que a representante de Baixa Grande do Ribeiro pudesse estar aqui, porque na verdade a fala ela é de Baixa Grande, né? Pois é, eu vou esperar ela chegar, porque
não, mulher, vem aqui. Eu queria só uma Eu vou passar a fala então, depois eu falo, meu amigo, porque eu preciso que todas as autoridades estejam aqui, viu? Ok. Então, nós vamos ouvir agora a representante do prefeito de Baixa Grande, do Ribeiro, o senhor José Luiz Souza, Maíra. Como que mensagem o prefeito manda para nós, né? E esse entendimento que você já viu aqui, você vai levar também essa mensagem para ele. A mensagem que está sendo transmitida aqui, para que a gente possa construir juntos. Não só o município de Baixa Grande do Ribeiro, não só o município de Uruçuri, mas todos juntos. Certo? Bom dia a todos e a todas. Estava jogada, eu peguei. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou Maílde, professora Maílde, professora de História. E quero dizer a todos que estou hoje chefe de gabinete do prefeito, mas sou professora Maílde. E quando a gente foi mencionado o convite lá, o prefeito disse assim: eu acho que estou bem representado pela professora de História lá, para argumentar todas as discussões que terão acerca do tema, né? E aqui estou. Quero dizer para vocês que, já ouvindo aqui todos os discursos mencionados, dentro do nosso contexto histórico de país, dentro do nosso contexto da nossa história do povo brasileiro, essa discussão, ela já vem acontecendo, mas que infelizmente as políticas públicas, elas são muito bonitas até, é muito bem enfatizado na lei, elas estão bem, como se diz, desenhadas, mas lá na prática a gente sabe que essa luta, ela não acontece da forma correta. Ela é discutida, mas quando chega na sala de aula, muitas e muitas vezes elas são ignoradas até pelos profissionais de educação, diante do cotidiano e das discussões que existem. Eu quero dizer para vocês que essa luta de identificar o povo brasileiro, que nós não somos esse retrato que mostra com relação a quem é o povo brasileiro. O povo brasileiro é a mistura de todos. Nós somos negros, nós somos indígenas, nós somos descendentes do europeu. Mas infelizmente foi desde a Constituição, da formação dos primeiros dominadores, que foi impregnado essa mente de superioridade de uma raça no nosso povo. E eu aqui, tem muitos anos que se vem brigando que não existe o povo brasileiro, esse povo branco, que é pintado. Nós somos um povo miscigenado, nós não somos raça pura. E a dificuldade de identificar a contribuição do negro, a identidade dele, a força dele, o que ele representa para o povo brasileiro indígena, é uma luta que, infelizmente, não é combatida da forma que deveria. O índio, ele não tem essa identidade respeitada, porque, infelizmente, de geração em geração, isso foi passado, essa figura de inferioridade. E a gente se depara hoje, caminhando para o século XXII, uma vergonha que está sendo mantida na sala de aula e que as políticas públicas não conseguiram reverter essa situação hoje no nosso cotidiano brasileiro. Infelizmente, isso é uma verdade. E tudo isso é culpa de quem? É culpa nossa. É de todos nós essa culpa. Por quê? Porque o índio, como foi colocado aqui, muitas vezes não quer se identificar. Porque, infelizmente, nós temos essa sociedade preconceituosa que não quer aceitar. E ele não, muitas vezes, se omite da sua própria identidade. Por quê? Porque tem medo do filho ser apontado na escola como o diferente. E assim em todos os outros grupos que formam a sociedade brasileira.
somos discriminados. E assim, o que mais dói é porque nós não somos raça pura. Eu posso ter dessa cor amarelada, mas tenho na minha descendência negro, índio e todos os outros que formam essa sociedade. E é difícil muitos identificar que nós somos fruto dessa mistura. É difícil. Por quê? Porque infelizmente foi desde a colonização que isso veio impregnado na sociedade brasileira. E é muito bonito. Era bom que realmente cada família que tem essa descendência, como se diz, viva dessas comunidades, se identificasse e brigasse pela sua identidade. Porque aí sim é se reconhecer o verdadeiro brasileiro. Que realmente, quando eu estou nas minhas aulas de história, eu fiz até uma pós-graduação em cultura afro. Eu, na minha cidade, sempre dei aula mesmo de história. E aí eu ficava enfatizando com os meus alunos, olha, se eu tivesse que escolher a cor da minha pele, aí eu dizia que eu queria ser aquela pele mais escura. E aí os meninos, mas por que, tia? Eu disse, porque se você não imagina o benefício de nascer negro. Começava a falar logo lá vocês não vão ver um negro com câncer de pele. Começava já com brincadeiras, levando para um lado assim, para eles tentarem entender que ser negro não era nada ruim e nem diminui você em nada na vida. Pelo contrário, tinha os inúmeros benefícios e começava a falar. Porque, infelizmente, tinha uma aluninha pequena, uma época, uma turma de 5º ano, que ela disse para a mãe dela que não queria aquela professora. Aí eu me choquei com aquilo. E aí comecei até falar lá pelo lado da saúde, falar lá pelos dentes. Então, vocês olham só quantos negros têm os dentes bonitos. Comecei assim, pegar pelo lado dessa parte, justamente para chamar a atenção dos meus alunos. E eu quero dizer para todos vocês que é importante a participação, essa luta, mas o que mais precisa mesmo é política em onde a escola tranquilize as famílias e incentive elas a lutar pela sua identidade. Porque só a escola não consegue, mas se todos se envolverem, aí sim vai melhorar, porque esse processo de luta e preconceito, ela vem desde os primeiros colonizadores e é uma luta impregnada de preconceito muito difícil. E eu quero dizer aqui que, em nome das programações que vão ser desenvolvidas, das políticas públicas que estão sendo desenvolvidas pelo governo, assim, o que tiver alcance do nosso município, eu quero estar. Estou representando, mas não sou o prefeito, não posso responder tudo por ele, mas pelo menos que depender da minha palavra, do meu incentivo e da minha força, eu estarei lá para cobrar também. Muito obrigada. As políticas públicas, professora, elas perpassam pelas outras, né? Hoje o nosso usuário não é só saúde, não é só educação, mas não, ele é tudo. Professora, com a senhora. A senhora está no céu. Obrigada, né, Lindinha? Gente, eu vou ficar em pé, porque a coluna já está doendo, né? Bom dia. Morrer bem, Bom, agradecer aqui, né, a essa mesa maravilhosa, que tem mesmo, a gente fala que tem mesa, né? Meu nome é Tatiana Oliveira, eu acho que a maioria estava ontem, mas para quem não estava, estou aqui representando o Núcleo de Educação Escolar Indígena Quilombola da SEDUC, aqui com a minha companheira Cíntia, que também faz parte desse núcleo. O núcleo foi criado no ano passado, dentro da Superintendência de Educação Básica. Qual a finalidade deste núcleo, né? É criar a política de educação escolar indígena e quilombola no Estado. E aqui a gente não está falando da 11.645, a gente está falando de duas modalidades de ensino, que é a educação escolar quilombola e a educação escolar indígena. A gente está falando de criação de escolas indígenas e criação de escolas quilombolas, que obviamente vão ter que trabalhar
a Lei 11.645 com todas as escolas da rede travada, né? É só para esclarecer, porque a gente precisa ter isso muito claro, né? Nós estamos falando de uma política pública específica, amparada legalmente nas diretrizes da educação escolar indígena, das diretrizes da educação escolar quilombola e outros documentos normativos a nível federal que estão normatizando isso. Qual que é o desafio do Piauí? O desafio do Piauí, pessoal, é criar essas escolas. O Piauí é o único estado da federação que não tem nenhuma escola indígena ou uma escola quilombola. E ontem o professor Raimundo Nonato fez uma fala muito importante, que foi explicar para a gente, dentro das normativas, né, o que é essa escola indígena. Então. E ontem a gente dialogou bastante sobre isso. E a importância desse evento é que a gente não fuja do assunto, a gente tem que focar nesse debate, porque daqui a gente tem que tirar proposições, né? A gente tem que tirar aqui proposições para que Estado, que é o responsável por essa política, né, de educação escolar indígena quilombola, e municípios que podem ser parceiros, né, nessa política. Porque a escola indígena, como a gente falou ontem, ela é criada para atender aos anseios das comunidades, né? E ela necessariamente vai ser criada onde está a comunidade, onde a comunidade anseia que essa escola seja criada. Para ser uma escola indígena, eu tenho que ter professores indígenas dentro dessa escola. Se eu não tenho um professor formado dentro da LDB com licenciatura, o que eu tenho que ter então? Formação inicial para esse professor. A gente tem recursos federais para isso, né? Para que universidades possam estar oferecendo, por exemplo, as licenciaturas interculturais indígenas. E aí eu já lanço o desafio aqui para a gente, Raimundo, de fazer um diálogo com as universidades, com a UESP, né? com a UF, para ver se a gente consegue oferecer isso. Mas os municípios podem estar nos apoiando também, por exemplo, com professores indígenas de gestão na rede, para nos ajudar, por exemplo, com esse projeto, né, para a gente colher demandas. A gente pode estar fazendo essas parcerias nesse sentido. A escola indígena também precisa de um projeto político-pedagógico próprio, que responda, eu vou já passar para a senhora, que responda aos anseios, né, dessa cultura, né, dos gueguê, dos acroagamela, mas sempre lembrando que ela também vai ensinar no seu currículo o que é da base curricular. Vai ter lá o que os alunos da escola regulares estudam, mas a parte específica que é onde entra o conhecimento dessas culturas. Era a minha pergunta. Sim. O Estado, ele já vai promover essa formação do professor? Temos que promover. Então, lá no núcleo, a gente tem um planejamento que a gente tem feito com as comunidades, né? A gente está caminhando muito lentamente, porque a equipe é muito pequena, nós somos 3 pessoas para trabalhar só com a pauta indígena. Então, a gente tem um planejamento, e dentro desse planejamento tem diálogo para a formação de professores, diálogo com a universidade para a criação das licenciaturas interculturais indígenas, produção de material didático, formação continuada para aqueles professores que já estão na rede, implementação da 11.645, sim, porque ela vai ter que estar na escola indígena quilombola, né? O combate ao racismo, ele tem que estar em todas as escolas, né? E aqui a gente precisa esclarecer para as prefeituras, né, que embora não seja uma obrigação da prefeitura a educação escolar indígena, ela pode ser uma grande parceira. A gente tem recurso federal específico para esse tipo de modalidade, né? O aluno indígena, o aluno quilombola, ele recebe um valor dentro do Fundeb, naquele pagamento por aluno no ano, maior do que o aluno da escola regular. Tem recursos específicos dentro do FNDE para transporte escolar, para material didático, para alimentação. Então, tem recurso, inclusive a gente vai estar indo com os professores indígenas do Piauí agora em junho para Fortaleza, para um evento do FNDE, onde eles vão estar nos explicando como acessar esses recursos, porque o que a gente ouviu em Brasília foi que tem recurso sobrando. Né? Então, a gente tem que pegar esse recurso para cá. Eu acho que a falha mesmo é se declarar que é. Pronto, aí a gente tem... Isso, professora. E o Raimundinho, você não deixa o Raimundinho? Posso? Mais um? É muito importante que a gente entenda, e eu falei isso ontem, que a gente tem um tripé aqui, né? Nós temos o Estado com o núcleo, sendo essa equipe técnica que vai ajudar na implementação da educação escolar indígena e fazendo ações nesse sentido. A gente está fazendo, todo ano, desde o ano passado a gente faz esse
gente fez em Piripiri, fizemos em Lagoa de São Francisco ano passado. A gente vai à comunidade, a gente reúne com as GRES, reúne com as secretarias municipais de educação e reúne com as comunidades. Porque aí a gente trabalha na comunidade, a importância dos pais cobrarem lá na escola, no momento da matrícula, e depois também, né, como a gente viu, tem muito, quando você vai passar esses dados para o SEDUC, muitas vezes vai só reproduzido e não tem essa mudança, né? Se tiver só um se autodeclarar indígena, às vezes não, essa informação não vai para o SEDUC. Então, a gente tem feito um trabalho com as comunidades indígenas e quilombolas, no sentido de que elas têm essa sensibilização para a autodeclaração, que isso realmente acontece. Às vezes os pais não têm essa preocupação, às vezes não entendem, né, que sem cidade a gente não faz política pública. Um segundo tripé dessa ação é dialogar com as GRES, né, para que as GRES, as gerências regionais, elas possam estar dialogando com os diretores da escola, porque o que a gente observou também é que na hora do preenchimento dessa categoria do censo escolar, a categoria indígena, né, por raça que está lá, o técnico da escola simplesmente acha que aquele dado é um dado menos importante. Também tem isso, né? E aí isso aí também tem que ser trabalhado na escola, né, para que a gente não omita essa informação. E em terceiro lugar, as secretarias municipais de educação, né, porque aí já é na alçada do município, que possam fazer esse mesmo exercício na sua rede, para que a gente possa então caminhar juntamente. Agora em junho nós estaremos aqui novamente, assim a gente falou, né? No dia 7 a gente vai ter uma reunião aqui com a GRE. No dia 6 a gente vai estar fazendo uma visita à comunidade do Cagamela, a gente também vai estar em Currais para fazer um diálogo lá com a GRE, e a gente está fazendo isso em vários municípios, né? E a ideia é que a gente possa, viu, professora, fazer esse exercício mesmo de sensibilização, não só com as comunidades, mas também com as diretorias, né, com todos aqueles que possam nos ajudar a fortalecer essa política, que sozinho a gente não consegue. E aí a gente tem que entender isso, né, gente? A gente está cobrando aqui, esse cenário é isso, cobrando uma política de educação escolar, criação de escolas, e obviamente trabalhar com a 11.645, que é aquela lei, lembra? Que obriga o ensino da cultura afro-brasileira, indígena, na educação básica. Essa é uma lei muito importante. Mas a que a gente está trabalhando hoje não é essa lei. A gente está trabalhando hoje a modalidade de educação escolar indígena. Tá bom? Muito obrigada. Bem, nós vamos dar aqui falar para todos e depois a gente vai lá no bate-volta, tá bom? Professora Márcia, diga aí como que você acha que vai trabalhar essa questão, professor, de escola indígena? Bom dia, gente. Eu queria ressaltar duas questões, vou falar breve também. A questão da gente resgatar a cultura indígena, né? Como resgatar? Eu acredito que a maioria dos alunos hoje não conheçam a nossa história. Os alunos, as criancinhas, né? Então, eu acredito que devemos ser preparados para isso, nossos professores, né? Para estar passando o que aconteceu, por exemplo, com os gueguês, como foi nossa história, como foi a história dos Acoragumela. As crianças, acredito que algumas não saibam. E o outro ponto que eu queria deixar para vocês também é em relação ao nosso censo, né? A questão que a gente está batendo nessa tecla que hoje, né, tanto os pais, né, como os alunos não se denominam, não se dizem ser indígenas, né? Tem essa questão também, como a gente estava falando desde ontem, que a Tatiana falou também, a questão das matrículas serem realizadas automaticamente. Às vezes, o pai vai à secretaria para matricular seu filho e também lá eles não perguntam, né, também, se o aluno é indígena, o que ele é, ela só marca lá, não sei o que, mas marca. Aí às vezes a mãe também não está preparada para falar sobre isso, a criança também não fala, fica nessa questão. E o censo está aí mostrando, né, que quase não tem indígena, né, sempre tem vários. Eu queria ressaltar essa questão, da gente trazer a questão da cultura indígena de volta, né, para as escolas, né. Eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho
secretário tem que ter uma preparação em relação aos professores também. Só que o censo diz, vocês têm que, você tem que dizer, não, senhor, aqui não tem índio não vou botar índio não. Tem pessoa que o censo não fez isso. Justamente. Censo do IBGE, né? Do IBGE. Isso, aí IBGE. o pessoal lá da mata, que é o Zé Cláudio Melo, me ligou da mesma hora. Eu fui limpa. Teve que voltar lá e fazer. Quando chegou na minha casa também fez isso aí. Não as fichas do Zé Cláudio Melo, não. Eles não colocaram no IBGE que é indígena. Ele disse que não tem indígena aqui, no Piauí. Ele disse muito aqui dentro da cidade, o pessoal do país. E os amigos de saúde não querem fazer também os cadastros dos indígenas, não, que eu já falei lá no meu bairro, se eu quero a ficha de todos os nossos aquários, né? Eu quero. E toda essa questão tem que constar lá no caso. Nunca fez, ele nunca fez. Então, só ressaltando isso, essa questão do censo, essa questão da gente resgatar a cultura indígena e também a questão dos nossos professores sendo preparados para dar aula, né? Para nossos alunos mais formação. Muito bem. Isso. Depois nós vamos abrir para os outros amigos, certo? Viu? A gente só contou uma experiência, essa questão do... Nós detectamos, dentro da superintendência, com o nosso povo de terreiro, que é todo mundo invisível, não tem negócio de invisível. Eram os invisíveis. O que nós fizemos? Fizemos um trabalho junto às prefeituras, com a Secretaria de Assistência Social, e levamos o cadastro único, o recadastramento, para dentro dos terrenos. Nós fizemos, hoje apareceu tanta gente, de povo de terreiro, porque as políticas públicas só vêm se eu tiver o quê? Se eu tiver público para isso. Não é? Se eu não tiver público para isso, a política pública não chega até mim. Então hoje nós estamos indo para dentro dos terreiros, porque quem que nós recebemos, o que eles diziam? Diziam que lá na hora do cadastramento, lá no cadastro, lá dentro da Secretaria de Assistência Social ou do CRAS, ela estava lá dizendo, a religião. É o quê? Ou era evangélico, ou era católico, ninguém perguntava. Certo? E quando eu estou na minha área, aqui no meu terreno, eu digo, eu sou macumbeiro, né? Eu sou do terreno, eu sou índio, eu sou quilombola, não é? Eu não tenho vergonha de dizer. Mas quando lá a gente, quando chega de turbante, o povo já bota uma pitanga de olho, e a gente chegando com esse pedaço. Não é? Então, quando é na nossa área, nós vamos fazer isso. Hoje, nós já estamos começando a fazer, até comecei com a dona Deusa, já comecei com os quilombolas, nós vamos levar a política junto, as três. Indígena, quilombola e terreno. Acho que o mês que vem, não, com essa proposta, de fazer o recadastramento e dizer, eu sou, me identificar certo? Não vai ser assim, não fazendo também, viu? Tá bom? Isso, já deixei tudo proporcionar. Não me amo, viu? Para me explorar. Professor Jackson, diga sua mensagem. Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Jackson, sou professor da rede municipal e da rede estadual. Assim, querendo agradecer a todos aqui a presença e também eu queria ressaltar tanta a importância do que o nosso amigo aqui, professor Enxerto, professor Massinha, falaram a respeito do cadastro único, falaram a respeito da importância do índio ser colocado, digamos, recadastrado no sistema de educação. Eu trabalho na Secretaria de Educação, eu sei quanto é importante esse cadastramento e sei também, como vocês falaram, que muitas famílias omitem ao fazer o cadastramento que o seu aluno é negro, que seu filho é negro, que seu filho é índio. Então há uma omissão de ambas as partes. Tanto muitas vezes por conta do entrevistador, porque eu posso ver uma criança aqui que ela claramente é de pele escura, negra, mas o pai afirma que não é. E eu, como funcionário público, eu tenho que escrever de acordo com a palavra do pai. Então tem todos esses poréns. Mas o detalhe que eu quero colocar aqui sobre a importância
importância da palestra e tudo mais, é a proximidade entre tanto as tribos indígenas daquele município, quilombolas aqui, como também os poder público, como a presença dos prefeitos, secretários de educação, vereadores, participando dessa reunião, como também das pessoas que vêm para cá dar esse curso técnico, como vocês aí da UESP, os professores que vieram para cá, todos vocês que vieram para cá, dar para a gente esse conhecimento técnico. Eu quero colocar a importância desse movimento, dessa união, em relação a que nós, como professores e como indígenas, dessa proximidade. Porque nós temos a vontade, nós temos até mesmo que a consciência da importância dessas mudanças, mas não temos o conhecimento técnico para que isso ocorra de verdade. E esse conhecimento técnico vem através de vocês, e eu quero colocar na minha palavra a importância dessa proximidade. Eu aprendi muito hoje e ontem nessa formação, e quero aprender mais nesse curso técnico. Então eu quero que essa proximidade venha cada vez maior, que a gente possa debater, que a gente possa aprender muito mais, fazer vários projetos, tanto relacionados ao município, como também à rede estadual, e trazer cada vez mais essa consciência indígena para nosso município, tanto aqui para o nosso, como para os municípios vizinhos. Bem, então é assim que nós vamos construir, né? Professor Zivaldo. Bom dia a todos. Bom dia. Gente, eu também faço parte da representação lá da comunidade do Zé Maria, acho que conheci de vocês todos. A gente está na direção lá de uma escola e eu creio que aqui é onde a gente vai dar o início de realizar um sonho, de um descobrimento que teve lá na nossa região, que é essa lá, a região de Riachão dos Paulos, que é a localidade lá. Essa localidade, ela, assim, a gente até levantou uma pesquisa para a gente descobrir, igual a moça falou aqui, sobre a nossa genealogia, aonde que nós tínhamos saído, aquele povo. E ali a gente foi tentar descobrir que é a questão de Zé Maria. O descobrimento lá da nossa região sempre era um local de povo nativo indígena. Aí veio outro pessoal, só para vocês terem noção, desabrigado da região da Bahia e chegaram na região onde já tinha esse povo indígena. O que eles fizeram? Expulsaram de lá, saíram da região e conseguiram pegar uma indígena. Daquela indígena, eles trouxeram ela, amassaram ela e casaram com ela, e dela vieram essa nação, essa geração de indígenas lá do Riachão. E os outros foram embora. Os que não conseguiram matar lá mesmo, foram embora. Tomaram as terras e começaram a adaptar a família da região. Até tanto que essa história a gente não conhecia. Dessa geração da agora, ninguém conhecia. Eu acho que isso é um dos fatores principais das pessoas não se identificar, não saber da história. Um dia a gente estava até fazendo uma organização, o dia do trabalho do índio, aí os próprios alunos mesmo começaram a se perguntar para si sobre essa questão. Aí a gente foi estudar, pesquisar, conversar com as pessoas mais antigas, aí eles acabaram falando dessa genealogia que nós também temos parte dos índios dentro da região. Então, assim, eu mesmo sou um que faço o censo da nossa escola lá e tem essa parte, essa opção. Mas, assim, as famílias mesmo nunca chegaram a declarar porque eles, é um fator desconhecido que eles não conhecem. Então, assim, a gente está correndo atrás e para a gente realizar, porque a gente precisa de depoimentos verdadeiros para a gente poder conhecer a história verdadeira. Nós vamos chegar lá, todos juntos, grudados, misturados, né? Abraçados, agarrados, vamos chegar juntos. Agora nós vamos ouvir aqui a professora Laide, está representando a secretária de Educação, Rita Rodrigues, lá do município de Baixa Grande do Ribeiro. Por favor.
Eu já peço até desculpa de estar saindo, que eu estou muito gripada, muito mesmo. Está uma virose danada lá na cidade. Aí eu fui convidada. Mas não é Covid, viu? Bom, gente, eu me chamo Alaide, Alaide Reis, sou professora de língua portuguesa. Estou na coordenação pedagógica da Secretaria de Educação. Estou aqui representando a nossa secretária Rita Rodrigues. Dizer a vocês assim que é um prazer, agradecemos o convite. Estamos aqui, como falou a minha colega Marilde, não para tomar decisões, mas levar a demanda para o nosso município, do que for possível. A gente tem uma gestão lá bem acessível. E o que depender da gente, a gente leva a demanda e com certeza faremos parceria sim. E como o Zé Zivaldo falou, há essa dificuldade mesmo. Talvez a pessoa até tenha origem, seja indígena, mas ele nem sabe também, Ele não se identifica na hora do censo escolar, e aí fica difícil até para a gente dizer assim, se temos mesmo índios lá na nossa região, de fato. Eu, para falar a verdade, eu não tenho conhecimento se tem, Mas o Zé Maria aqui, que faz parte, ele deve saber bem melhor do que a gente, E seria muito bom a gente ter essa identificação, até para que se pudesse desenvolver um melhor trabalho voltado, para eles. Como eu lhe perguntei se haveria, se a CEDU que vai disponibilizar, se já disponibiliza de formação, formação continuada para essa área. Mas estaremos lá à disposição, para nos dar as mãos nesse trabalho. Eu gostaria de chamar aqui o nosso diretor de igualdade racial, professor Dr. Miranda Bispo, por favor. Professor Bispo, aqui nas considerações finais, aí, a dona Deusa vai aqui na fala, o Anchico também tem 2 segundos, nem tem mais alguém aqui. Gostaria que você conduzisse agora final para você fazer o fechamento do nosso seminário, ok? O Zé Maria vai falar, não? Tem o Zé Maria também. Não, porque o Zé Maria disse que ele ia fazer o fechamento junto com a Deusa. Mas o Zé Maria vai fazer o fechamento junto com a Deusa. Não, Randinho. Ele faz a fala dele no final. Então, faz sua fala, Zé. Bom dia a todos, vereadores que estão aqui nessa reunião, nessa linda reunião hoje aqui. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar e agradeço pela coordenação do nosso povo originais e também eu agradeço também a vinda da coordenação da Prefeitura de Baxelândia e a coordenação da Secretaria de Educação de Baxelândia e também agradeço também a participação do nosso diretor lá do nosso colégio, lá da minha região, comunidade de Riachão dos Paulos, que receberam o convite e também vieram participar da nossa reunião. E muito bom eles terem vindo participar da nossa reunião, porque eu tenho que falar para vocês, porque hoje estão com uma dúvida muito grande na cabeça, como a dona Anaíde falou, que não tem esse reconhecimento do povo originais indígena lá do nosso município, porque não teve nenhuma pequena identificação lá até chegar à sede do município. Isso por realizações que nós estamos fazendo agora, era estar com a média de 1 ano de declaração, de 1 ano. Essa declaração chegou até o reconhecimento deles, porque isso, um convite que foi bem maravilhoso que foi para eles aqui, para estar hoje dentro dessa reunião, para estar tendo um reconhecimento de que se trata, de qual é o sistema do pessoal que são lá da nossa região e do nosso município, e de que também que meu trabalho que eu estou fazendo, como o Zé Paulo aqui, eles sabem disso, eles já viram assim uma pequena informação, mas isso também não chegou até a escola para ser identificado e também feita a matrícula lá com os alunos indígenas, Mas eu tenho
58 famílias na minha comunidade cadastradas como indígena, os croatas também. Mas isso não foi até o reconhecimento da minha escola, lá da minha comunidade, e também lá na prefeitura de Baixaria, e nem a secretaria também de educação não tinha chegado a esse ponto. Mas agora isso foi bom, ele ter vindo para estar vendo e já está tendo um pequeno reconhecimento pela coordenação, não só por mim, a coordenação, eles estão vendo que essa participação está vindo não só lá da minha comunidade, como a do estado do Piauí inteiro. E muito obrigado, viu? A maioria do povo lá, dos alunos da minha região, são indígenas. A maioria lá são indígenas. A maioria também dos professores também são indígenas, mas só que não são separados, entendeu? Como você está perguntando. Não declarados. Não declarados os professores, matando os alunos. Mas a maioria daqueles professores também são indígenas. O IBGE passou lá? Passou. Mas na época que o IBGE passou, lá eu já tinha feito um cadastro. E foi uma família só cadastrada pelo IBGE. Mas não foi porque o IBGE também não quis assim, se recusar, né? Ele sempre se declarou comigo, disse para mim na casa do pessoal, quem quiser se declarar estava ali pronto para assim, identificar a pessoa e tudo. Mas, infelizmente, foi só uma família só que se identificou pelo IBGE. Mas não foi problema do IBGE que se recusou a cadastrar ninguém não. Porque quem trabalhou no IBGE lá, ele é meu grande amigo, ele hoje é professor na nossa escola, que é o Dione, né? E a gente comunicou com ele, mas ele também não recusou cadastrar o pessoal que quisesse se identificar. Ele entrou em comunicação comigo e eu entrei com o pessoal que não se cadastrou, quem não quis se identificar, porque isso não é a minha obrigação e está obrigando a quem não quer, né? A minha obrigação está convidando, sei que aquela pessoa é original, mas se ele não quer se identificar, nada feito. Ele vai chegar um dia que ele vai se identificar, deixar por ali para participar própria dele, viu? E muito obrigado, viu? Pedido, né? Você falou que são 58 famílias, né, no Grêmio Municipal que são a Progamé. Positivo. Pois pronto, eu queria te pedir aí, como uma grande liderança que tu para dialogar com a comunidade, falar da importância, né, de... Aqui a gente vai focar no censo escolar, né? Nas outras formas de autoidentificação, não. Que ela se autoidentifique na escola. As crianças que da comunidade estudam na instituição Progamé, chegar lá com seus pais, informar os pais, que tem que chegar na escola, junto à direção da escola, falar: eu quero que o meu filho, minha filha, seja autodeclarado indígena na sua matrícula. Porque sabe o que acontece se a gente não tivesse o nomezinho dele autodeclarado indígena lá? Aí a gente não consegue fazer políticas para essa população. Eles ficam invisíveis, é como se não existisse. Só complementando bem aqui, ó, o secretário de Agricultura chegou um dia na prefeitura e me perguntou: Maria, você tem consciência que aquele pessoal, assim, tudo descendência indígena? Eu disse: não. Ele disse: pois são. Mas eu conversando, porque tem aqueles programas pelo CIADES, a Secretaria de Agricultura levou. Aí ele chegou para mim e disse assim: mas pois são. E o problema deles, eles não querem se identificar. É por isso que eles não aparecem. Aí fica difícil. Mas o secretário já identificou nas conversas, nas reuniões que fazem lá das atividades. Às vezes nas características, né? As características. E a nossa declaração ela é individual e O professor Tatiana, eu vou quero fazer assim. Aí, professor Tatiana, é o seguinte: para isso eu fiz um grande convite para a senhora, para a Rebeca, que nós precisamos se juntar, não só eu, porque você sabe que a gente se labutar com muita gente, é pouco entendimento, entendeu? Mais gente, há mais entendimento. Vocês que trabalham juntos, vocês sabem mais informações. Eu pedi para vocês dois, acho que a Rebeca quer que vocês se levantassem, fossem uma reunião comigo lá na minha comunidade, reunir todo o pessoal, e você chegar e sentar, pode se reunir até com os professores. No colégio,
Já falei para ele aqui, um dia você marca comigo. Eu acho que vai ser uma reunião de conscientização da importância dos benefícios para ele se identificar. Motivação motivacional. A motivação e tentar, como ele diz, ele mesmo explicando, parece que não surge tanto efeito. Mas se chegar uma equipe mostrando os benefícios. Que às vezes o santo de casa não faz milagre, né? É aquela história, 6 anos de casa, não faz milagre. Ó, vamos fazer um ofício, vamos mandar para a Secretaria de Educação, desde lá, representando a Prefeitura, desde lá, Secretaria de Agricultura, desde lá, porque todo mundo, porque nós precisamos da Secretaria de Educação, precisamos da Secretaria de Agricultura, que é que ajuda a gente a pedir os alimentos. Mas não falta a educação nesse sentido, para não Presta atenção. E assim, Isso a Secretaria de Educação. Gente, então assim, vamos adiantar, tá certo? A gente vai adiantando aqui. Em seguida, a Tatiana vai estar aqui à disposição para tirar dúvidas e tudo mais. Né? Isso, exatamente. Então, assim, vou fazer uma fala aqui rápida e breve, né? Assim, que muitas vezes, como foi falado aqui, né? Muitas vezes pergunta para o secretário, pergunta para a equipe do município. Não, a gente não tem esse conhecimento da existência indígena, né? É claro que se dá também por conta dessa negligência da própria comunidade, né? Quando ela tem essa dificuldade para assumir a sua própria identidade, né? E como o professor ali colocou, em um estudo realizado na escola, onde foram lá na árvore genealógica, né? E conseguiram descobrir essa questão da existência indígena, da origem indígena desse pessoal. Então assim, ali já começou um pontapé inicial muito importante dentro da comunidade, né? Então assim, agora o que cabe agora, né, é a gente sentar com essas comunidades, começar a explicar para eles, falar da importância dessa autodeclaração, porque uma coisa é o Zé Maria dizer que a comunidade é indígena e outra coisa é a própria comunidade se autoafirmar que é indígena, né? Então assim, lá em Piripiri, na Lagoa de São Francisco, já foi feito um trabalho aqui já junto com a SEDUC, né, de conscientização da população, da importância dela se autodeclarar no censo indígena, né? E aí ontem, inclusive, foi mostrado aqui ontem, depois dessa reunião, dessa campanha, foi uma campanha que foi realizada nesses 2 municípios, né? E agora eu acredito que a vinda de vocês para cá, no próximo dia 7, vai ser esse momento também. Inclusive já pedi o apoio da prefeitura, né? Já pedi aqui o apoio da prefeitura para divulgar que essa vai estar no município, né? Quanto tempo vocês vão conversar, é claro, né? E já a prefeitura sair daqui hoje com essa demanda, né? De vocês comunicarem no município que a SEDUC vai estar lá para fazer essa reunião explicativa, de conscientização da importância. Lá a gente não está dizendo que a SEDUC está indo lá dizer para as pessoas dizer que são índios, não. A SEDUC está indo lá falar da importância, né, deles se autodeclarar, aqueles que se reconhecem, se autodeclarar como indígena. Né? Em relação à questão do IBGE, que foi o fato que aconteceu aqui, como foi falado, né? O IBGE chegar na comunidade e dizer, não vou colocar como indígena, não. Super errado. Eu lá em Piripiri, eu contribuí no IBGE, inclusive eu ajudei a fazer o licenciamento também. Todos nós passamos por uma capacitação de abordagem, quando chegar na sua casa, saber conversar com você, né, e perguntar sobre a sua etnia, sobre a sua raça. Então, eu como licenciador, em nenhum momento, por mais que eu veja que você tem a pele branca, bem clara, mas você está me dizendo que é preta, eu estou vendo a sua pele, mas você está se declarando preta. Então eu sou obrigado a colocar como preto. Positivo, né? A mesma coisa é o preto, eu estou vendo que ele é preto, a pele dele está me mostrando que ele é preto, mas ele está me dizendo que é branco. Então ele é branco. Porque o que vai valer é a autoafirmação. Comprovação, mas não porque existe a questão da autodeclaração. O sangue do neguinho da Beija-Flor tem o sangue do alemão. Então, passar a palavra aqui pro professor Bispo, que agora sem o microfone, ele fala baixo, não sei como é que ele faz. Não deu certo não, microfone.
Eu acho que ela fala Cícero, Pode. Quando uma Deus eu falo. Vou fazer silêncio para o professor Bispo falar baixo. Eu vou dizer aqui só respondendo eles aqui da Baixa Grande. E há quase 2 anos. Estou tentando cair. É uma resposta para a Baixa Grande do Ribeiro. Há mais de um ano, eu falei com o prefeito de Baixa Grande, eu e Júnior da FUNAI, porque chegou aqui a cesta básica para ele e chegou para minha família, Edivaldo, o pessoal do Daniel, e eu pedi ao prefeito de Baixa Grande que mandasse um carro buscar eu e uma pessoa da FUNAI, um superintendente da FUNAI. Falamos com ele falou que não mandaria. Doutor Zé Luiz, muito conhecido, que a gente tem até o filho dele casado com a família da gente, o filho do doutor. Então, ele me falou uma coisa, mas ele não disse isso aí sendo ruim, não. Eu vou explicar o motivo que ele falou isso. O doutor Zé Luiz me falou, Deusa, quando chegar recurso, que eu falei é povos indígenas, é da FUNAI, vê que eu recebo a cesta aqui, como foi para todos os acradamelos, ela está ali, a Dan, entreguei para ela lá e queria entregar de Zé Maria lá. Ele falou, não, Deusa, está errado. E eu concordei com ele. Ele disse, quando você que está nessa direção aí, que é amiga, que trabalha com o povo da FUNAI, chegar alguma coisa para o município de Baixa Grande do Ribeiro, você mande entregar em Baixa Grande do Ribeiro, porque não está declarado em Baixa Grande do Ribeiro que tem indígena, e você mande entregar lá em Baixa Grande, que eu mando entregar em todo o município. Aí eu falei para o Júnior, o rapaz da FUNAI, está certo, ele está certo, porque Deus, deixa em Uruçuí. Eu vou pegar em Uruçuí, então eles que se dizem indígenas nunca vão ser declarados do município de Baixa Grande do Ribeiro. Então, eu achei que ele está certo e quero mandar um recado para ele, que vocês digam para ele que você estar aqui nesse seminário é muito importante, que eu lutei muito para esse seminário acontecer aqui em Uruçuí, que a região do sul do estado é grande, né, professora? Muito grande, toda a região queria, Bom Jesus queria, Piripiri queria, né, Cícero? Todo lugar queria. E eu bati nessa tecla, tá todo o tempo lá, e batendo Uruçuí é centro, tentando convencer Uruçuí é centro de todo o Piauí. E trouxe para o Piauí, para aqui para Uruçuí. Nós viemos, todo mundo. Nós somos também da superintendência, somos da SASC, não é só eu, mas veio todo mundo. Isso é importante. E isso é a importância que nós vamos a Baixa Grande do Ribeiro, Cícero e eu, Cacique Henrique, estamos preparando essa demanda, porque a prefeitura de Sebastião foi convocada e não veio, e também outra prefeitura, Currais, não veio, Bom Jesus não veio, e vocês estão de parabéns, vieram, porque o prefeito, eu acredito que ele não deu tanta dificuldade, porque ele já falou com a gente da FUNAI, e eu não era nem do estado, era só a liderança indígena aqui, falei com ele, e ele me falou, quando tiver Deus, mande, vá para a Baixa Grande, porque só vocês indo lá, e se chegar isso aqui da FUNAI, aqui, em Uruçuí, se o povo da FUNAI tivesse vindo aqui a Baixa Grande, a gente sabia quem eram os indígenas de Baixa Grande, e nós batemos palmas para eles, e parabéns por vocês estarem aqui, viu, que ele foi muito legal com a gente desse dia, até que a Dan deu jeito, levou. Mas nós arrumamos o carro e mandamos ainda. Mandaram. E outra coisa, o Edivaldo também, o Edivaldo da ambulância, é meu sobrinho. O Edivaldo da ambulância pegou o carro e mandou para cá. Obrigada. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Bom dia. Pode falar, amigo. Não, pode falar. Você A última inscrição. Quem mais deveria se inscrever para falar? Agora eu vou dirigir logo aqui. Quem mais deveria? Ela e a última pessoa lá. Isso, mulher. Não, gente. Bom dia. Ô, Racismo. Só para falar aqui para vocês, os territórios da Aquário, nós temos hoje 4 territórios. Santa Teresa, Caminho de Flores, Baixa Grande do Ribeiro, que é o Riacho Municipal,
Baixa Funda. Quem levantou essa bandeira de 2001 foi a pessoa da Dana. E esse aqui era professor, e quando eu cheguei com a minha linguagem indígena. Hoje eu falo a linguagem do branco porque me obrigaram. Mas só que a questão dos colégios indígenas, quando eu faço o ofício, eu faço em geral. Porque o território nosso é o Santo Antônio, onde nós nascemos e se criamos lá, e lá é o nosso território. Toda essa raiz que está aqui é uma raiz, mas o nosso objetivo do nosso território é lá. Porque nós nascemos e se criamos dentro desse território do Santo Antônio. Esse povo que foram para lá foram expulsos de lá de dentro. Nós estamos brigando por esse território. E é esse que nós vamos conseguir. E de lá saíram muitas raízes. Eles saíram de lá porque estão matando o povo. O que sobrou foi eles. Baseado nisso aí, a gente pediu um colégio. Que essa pessoa aqui da Rebeca foi quem fez o nosso projeto do tempo da pandemia. Como era a vida do índio, do encerrado dentro dessa pandemia. Aí nós pegamos e a Rebeca fez o projeto do Riachão dos Paulos, que era 51 famílias que se declarou, que é registrado, e Baixa Funda 92, Barra da Estiva, sempre tudo nós temos a meta. Quando vem um recurso, a gente bota todo dentro desse território. Por isso que veio o endereço de Uruçuí, mas eu botei Baixa Grande Ribeiros, são 2 territórios. Uruçuí, são 3 territórios, 4 territórios. Nós temos a Bananeira aqui também, que estava presente ontem. Vem para todas essas entidades desses territórios agroagameros. E aí, a questão falar das cestas. O prefeito não deu, eles fretaram o carro, deu. Agora, o prefeito deu, sim. Eu falei com o Jair, da Agricultura, foi para lá, 51 cestas, o prefeito deu o carro e foi para lá. Até peixe. E eles sofreram muito, mas eles foram deixar lá. Porque o prefeito não tinha esse conhecimento. Fiz uma reunião com o secretário de Agricultura dentro do Riachão dos Paulos. E dizendo para eles que lá tem índio. E lá tem é só aqueles, lá tem é muito. Paulo, Gomes, Silva, eles são tudo os agroagameros que nasceram da raiz do Santo Antônio, que está lá. Lá tem prova, lá tem cemitério, lá tem tudo. E lá tem também aonde morreu as pessoas. E nós agora achamos uma pedra preciosa, que são a pedra dos agroagameros. A gente achou uma pedra que é uma flecha indígena. Está lá dentro do território aonde a gente achou essa pedra. E para isso, a gente nasceu Zé Maria, e eu fiz lá não sei quantas reuniões com o pessoal de lá. Mas quando se fala em índio, é índio. Tem índio bravo, tem índio manso, tem índio que se esconde, que tem medo, mas tem medo de ir para ser morto. E tudo isso acontece. Mas esse trabalho de lá, o diretor já está aqui, que a gente pediu para a SEDUC, já que vamos visitar, já mandei o ofício, já mandei a quantidade de alunos, está tudo preparado para lá. Agora eu nunca tinha acesso a falar com você, que ela que é lá. Mandei que pedir para o Zé Maria ir lá falar com ele, porque Zé Maria, para onde nós vamos, a gente leva. Mas tem que levar mais raiz, tem que levar mais gente para ajudar, porque se ele chegar sozinho contando essa história, onde vê o ônibus de lá de Uruçuí, estava aqui os alunos. Estão aqui, porque vai ajudar a dizer aquele aluno, aquele professor que não veio. Porque dentro desses colégios só vai dar aula quem é indígena. Porque não adianta. Eu vou botar uma pessoa para dar aula dentro do colégio indígena, porque ele não é indígena. Ele não sabe a história indígena. Porque a nossa história de 1952, eu sei essa história. Porque, além de eu falar em 1952, quando agora a gente achou a escritura, que está no nome dos antigos indígenas. É essa que nós estamos resgatando a história. Como foi a história que os índios foram expulsos daquele lugar, que os índios foram mortos. Foi 2 homens daqui, habitaram de polícia em 1952, mataram meu tio, desviaram de bala. Ele escondido para não morrer, porque ele descobriu que a terra
Aqueles que subiram, aquela região da Estirona, que hoje o município de Baixa Grande está perto da Baixa Funda, Jacu, aquele povo que saíram dali todinho, que escaparam da morte. Mas o resto está lá. Nós temos desenhos, Chieta, das tocas mais lindas do mundo indígena. Eu fui visitar uma toca na Rebeca, viajamos 10 quilômetros. E quando nós chegamos lá, me encantou. Nós não achamos a toca. Depois eu fui sozinho, nós achamos a toca. Lá tem todo isso, indígena. Mas nós estamos levantando, porque lá está debaixo de barão. Lá tem um devorador que acabou com tudo. E a gente não pode se identificar, porque senão pode ser morto. Acabou tudo. Acabou toda a nascente, professor Chico. O rio do Sul Preto hoje está sem baixada. Mas eu, os pedaços de gente aqui, nós fomos ao ministro, 5 ministérios em Brasília, eu fui bater lá. Mas eu estou dizendo aqui, mas a gente foi lá. E atrás do nosso querido, lá ele não vai jogar agrotóxico, não. Lá ele não vai matar ninguém, não. Porque no município de Baixa Grande, a Alveste tem um lindo riacho. Está intoxicado lá de agrotóxico. E bebê morre. E lá na minha região vai ter um rapaz com problema no fígado. É agrotóxico. No assentamento, o avião joga o veneno de avião, o assentamento de um lado e o veneno do outro. Ninguém merece esse tipo de veneno. E também quero deixar registrado aqui, já estou concluindo minhas falas, projeto da agricultura familiar para os indígenas, porque os indígenas são os agricultores familiares. Que isso é a nossa preocupação, porque a nossa profissão é a nossa roça. É daí que nossos filhos vão comer a nossa cuinha, nossos filhos vão comer o feijão verde, o milho verde, vão comer o suco da polpa da manga, porque os alimentos que foi daqui do PPA, que foi dado pela assistência social das secretarias de vocês lá, foi alimento bom, muitas polpas natural. Eles não comeram nada químico, foi tudo natural. Milho verde, peixe, essas coisas que foi para lá, para todo esse território. A gente recebeu da SAS, a SAS atuou para assistência social um projeto do PAS, que foi 251 cestas para os indígenas da Cloaca Velha, que são registrados desses territórios. Mas tem 2 territórios que estão em conflitos, Bananeira e o Santo Antônio, porque a nossa raiz é de lá. São 22 mil hectares de terra, e esse desmate todo está na parte de Uruçuí e Baixa Grande do Ribeiro. Mas aí encabulado, a gente foi na SEMAR, com a FUNAI, foi em todo lugar, e o fiscal nunca foi lá, ela continua derribando ainda. Derribando ainda. Riachos, tudo. Se você andar lá, você chora, que a natureza acabou lá dentro. Todos os oidados, riachos, está tudo debaixo de mata, empurrando a água, as plantas dentro do rio. Acabou com o nosso Zacoagamela, porque ele fez um barreiro para fazer uma casa dentro das terras dos indígenas e ia pagar uma multa de 22 mil por semana. E isso ninguém pode deixar de não falar para registrar isso aí, não. E as terras deles, porque os empresários mandou. E a nossa, ninguém nunca foi, até hoje, gente. Até hoje. Está lá o desmate em Baixa Grande e está o desmate em Uruçuí, que é dentro do nosso rio. O rio Parnaíba vai secar esse ano. E se jogar agrotóxico, todos aqueles indígenas vão ficar do jeitinho daqueles índios que está lá. Eu falei para todos, eu andava com o doutor Berenice, andava uma comissão a Deus, o cacique Henrique, nós fomos para Brasília, uma semana, não foi de brincadeira não, foi de andar no ministério. Quando nós chegamos, a nossa bolsa não foi embora na enchente, porque ficou um doido lá na barraca, que não tinha que ir embora na enchente. Nós só fizemos tirar aquela lama que tinha lá, botamos uma lama da rio. Isso não é brincadeira não. A luta e as políticas, ela é difícil. E as pessoas têm que manter firme e resistência. Produzir e resistir. É você. É você lá? Levante-se, para nós ver. Aqui para frente, porque aí a gente não tem o pescoço. A gente não tem o seu pescoço.
dia a todos. Me chamo Maria Alice. O IBGE, a última vez que eles passaram aqui na cidade de Uruçuí, eles passaram na minha residência às 6 horas da tarde e daí eles começaram a me entrevistar, eu e meu esposo. Daí eles procuraram a minha origem. Eu falei quem eu era indígena dos Gamelas. Eles falaram para mim assim, era uma moça. Aí eu falei para ela que eu era indígena dos Gamelas. Ele morava na cidade de Uruçuí, e daí ela falou assim, eu não posso colocar assim como você está pedindo, você tem que mostrar um documento comprovando que você é essa pessoa indígena. Eu digo, eu não tenho documento, eu não tenho esse documento que você está me pedindo. Aí meu esposo falou para ela, conversou com ela tudo, insistiu para ela colocar que eu era indígena, e ela disse que não colocava de jeito nenhum, só se eu comprovasse com o documento. E eu não tenho esse documento comprovando. O documento que eu tenho é o que o sangue corre aqui na minha veia sempre que minha mãe fala que eu sou indígena dos Gamelas. E a última vez que eu fui barrada também, fui lá no hospital, tem 2 meses e uns 10 dias que eu fui fazer a cirurgia. E daí eu fui e falei, aí minha irmã foi e falou, e aí ela não colocou também. Em todo lugar que eu chego, ninguém coloca, né? Nos postos de saúde, nada que eu vou fazer. Eles não colocam, porque eu sou indígena. Aí eu não sei o que eu posso fazer, né? Lamentável a situação como essa. Lamentável, uma negação. Está registrado aí. Está registrada a sua denúncia. Assim, a gente tem... vai lá. Mais uma escrita. Bom dia a todos. Vou falar rapidinho só uma contribuição de alguma coisa que já aconteceu comigo também, né? Eu sou formado em administração, sou formado em gestão ambiental e em filosofia, pela UF e pelo IFP. Aí tenho interesse na causa, né? E sempre fico pesquisando. E tem alguns contatos também. Também até o professor conhece a professora Lúcia, da Terezinha. Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, isso. Ela fez um mapa, que eu estou com ele aqui, né? Nesse mapa tem o Guegue do Sangue, né, e os Gamelas. Mas tem um mapa aqui, que é o primeiro mapa indígena que veio para mim, né, como estudante, tudo, de 2010. Nesse mapa, o Uruçuí, Paixão Grande, Ribeiro não entra, não tem nada aqui. É como se não existisse. Então, essa história já é antiga, né, até dentro da educação. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão encontrar fácil esses mapas. E eu acho que tem a ver com tudo, com essa autodeclaração, né, com todas essas questões que foram colocadas aqui na declaração. Eu queria só colocar mesmo essa questão assim, para a gente. Muito bem. Então, nós temos grandes desafios quando nós tratamos de povos originários, né? Evidentemente, muitos desafios também quando nós tratamos do racismo estrutural, o qual também os povos originários também estão envolvidos nesse contexto. E, assim, nosso processo de mistura com outras sociedades também tem nos transformado com esse tempo. E aí eu estava conversando com o professor Raimundo que muitas vezes nós, negros, ou mesmo indígenas, quando nós nos distanciamos, às vezes, do nosso fenótipo ideal, né, do indígena ou do negro, a gente fica com receio de nos autodeclarar, entendeu? Branco, vamos dizer, mas sim, a sua autodeclaração é que vale, né? A sua autodeclaração é o seu sangue que vai valer enquanto afirmativo para o cadastro, para as estatísticas, para as políticas, para o seu povo, né, nesse sentido. Então, a Superintendência de Promoção de Igualdade Racial e Povos Originários, e a gente sempre diz com as meninas da CEDU, que outros jogos, que nós não podemos fazer nada sem na educação. Isso aqui um encontro sobre educação, basicamente. Sem a CEDU, que ficaria vazio nesse sentido, né? Então, e aí a gente sempre tem tentando fazer essa articulação, essa parceria com os vários jogos para que os nossos povos demandados, povos negros e povos originários também tenham entrado em vários jogos, que as ações que eles têm ali tenham mais agilidade, movimento, né? Nesse sentido, nesse aspecto. E aí a gente tem tentado, né? Os desafios são grandes quando a gente diz, mas vai dar certo, porque é povo indígena, é negro, está na moda.
não só está na moda aqui. Quando você sobe a demanda para o secretário, não sei o quê, eles têm muitas outras demandas dos setores que já estão estabelecidos. Tem setores estabelecidos que também estão na mesa dele. Aí ele vai pegar, não, eu vou voltar para onde? Né? Então isso pesa muito, é preciso de muita força, é preciso de muita organização. Né? E a organização é aqui na base, né? Com o nosso povo negro, nosso povo indígena pressionando, levantando demanda para que a gente possa lá na SUIP e na educação levar para frente. Nossa responsabilidade é essa, é levar para frente, levar tudo isso para a mesa do secretário, do governador, para que eles tomem decisões sobre isso. Né? E a questão da escola indígena é um dos grandes desafios nossos, junto com o NEIC, Núcleo de Educação Escolar Indígena e Quilombola. Né? Um grande desafio que a gente quer, não apenas um espaço físico, né, evidentemente, mas uma escola que seja de fato, culturalmente, legitimamente, com a sua matriz curricular indígena. Né? E é esse é o nosso grande desafio, é essa a nossa luta. Né? Então, para isso, a SUIP não tem medido esforços. Né? Mesmo, às vezes, dá com a cara na parede em algum lugar, mas a gente sempre avança, sempre vai tentando fazer as questões para tornar visível questões que são importantes para esses dois segmentos, que são essas duas populações com qual nós somos muito coincidentes na formação desse povo, na invisibilidade, na exclusão do nosso povo brasileiro. Então, um pouco isso que a gente quer trazer, não dificuldades, mas temos desafios enormes. Desafios de levantar essa pauta, de avançar, de levar para os gestores, né? E sabemos que os gestores têm vários outros conflitos a defender ou a administrar, né? E o nosso será mais um, que a gente vai levar para lá também, para que possam administrar os nossos conflitos e interesses. Então, a nossa palavra da SUIP, da Superintendência de Igualdade Racial e Povos Originários, é de que todos nós nos mantenhamos alerta, unidos e organizados, e articulados, né? E articulados com todos. Então, essa é a nossa palavra aqui. Quem mais tinha... Cadê o professor? Aqui na mesa, alguém... o professor chega, então, quem vai encerrar? Tem uma pessoa que ia encerrar, era... Dona Deusa com o Zé Maria. Pronto. O professor chega, Zé Maria e depois a Dona Deusa. A Dona Deusa encerra. Na verdade, eu ia falar, eu fui contemplado na fala da Diane, que é a relação, porque pelas discussões dá-se a impressão de que a escola indígena é uma ilha, ou seja, é algo isolado do sistema educacional. Mas trazer ou seja, a escola indígena, quer dizer, vai trabalhar com toda a formação geral básica, porque o aluno da escola indígena é o aluno que vai estar no dia que chega, que vai prestar Enem, que vai prestar os concursos da vida. Então, eu fui contemplado quando a Tatiana falou que o aluno vai estar, claro, todo o conteúdo básico, ou seja, e junto vai estar estudando a questão das histórias e das heranças culturais e históricas do seu povo. Então, só vou reforçar essa questão de que a escola indígena não é uma ilha, mas é a questão de entrar como complemento, como temas transversais, ou como tema também que é um componente curricular nesse sentido. Por isso, a necessidade da questão de rever currículo, de preparar material pedagógico e também a questão da própria formação dos professores. Só um pouco disso. Eu só queria dizer muito obrigada a todos. O nosso capitão, levanta, comandante, capitão, vem aqui, capitão Pires, que está representando o Manuel Pereira Borges, presidente dessa casa, que é meu irmão, deixou o capitão aqui com a gente, viu o vereador também dessa casa, e gostaria de agradecer a presença do pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, que chegaram, a gente estava aguardando o pessoal do Baixa Grande hoje, vieram, e a presença de todos que estão aqui, os gamelas, gueguês, e que todos vão em paz para casa, os professores de Teresina, da SEDUC, Tatiana, Cíntia, professor José Bispo, professor Raimundo Donato, Rebeca, que chegou aqui agora, meus primos, Sebastiana, Aparecida, Valdinete, que chegaram hoje também,
e gostaria de agradecer a presença de todos, em nome do presidente dessa casa, de meu irmão. Eu vou passar aqui para o comandante, que ele ficou representando meu irmão aqui nessa casa. Obrigado a todos. E gostaria também de dizer à professora Tatiana, aos professores que vieram de Teresina, que esse seminário foi muito importante para mim, viu? E para todos nós, para os indígenas gamelas, gueguê, e para toda a sociedade uruçuriense. Aonde a gente passa, quem não veio aqui, meu telefone ali tem 1001 mensagens que não veio porque estão trabalhando, porque estão fora. Eu gostaria muito de agradecer. E vamos nos encontrar em Teresina. Eu vou ficar essa semana, que temos compromisso que me chamaram no colégio Cícero Coelho. Aí na próxima semana estou lá com vocês. Estou repercutindo em redes sociais, todo mundo comentando. Exatamente, o comentário e nos telefones e tudo. Eu acredito que tenha sido um dos maiores seminários desse estado. Vamos fazer outro norte agora. Pronto, capitão, e segue. Bom dia. Eu gostaria de cumprimentar aqui a professora Araíde, Matilde, Zé Maria, né? E dizer que eu conheço a região lá sua, Riachão dos Palmas. Baixa Grande foi um prazer um prazer imenso na minha atividade policial. Tive a oportunidade de servir àquele município por 2 temporadas. E quando se fala em negro, eu fiz pós-graduação em cultura afro-brasileira. Então, é importantíssimo isso aqui para mim. E gostaria de parabenizar a organização, a amiga Deusa, a Dan, que promoveram este evento, e fiquei surpreso quando, fazendo uma análise sobre todas as falas, né, que sucederam aqui, e fico triste quando a Dan se manifestou em relação aos danos, né, que estão sendo causados e que está prejudicando a sociedade indígena. Mas, os prejudicados não estão sendo só os povos indígenas. Naquela região, e acredito que em toda a região de Uruçuí, Baixa Grande, aonde predomina o agronegócio, estão sendo prejudicados de conformidade com o que você relatou. Quem sabe se aquela população, José Francisco Pires Batista, então, Dan, quem sabe se as pessoas que estão sendo prejudicadas, de repente, adoecem e não sabem de onde vem. E de repente, pode ser causado por os agrotóxicos, né? Então, nós somos vítimas. E quero aqui agradecer a todos, em especial os organizadores, e que
esta casa, que é a casa do povo, e eu, em especial, que estou aqui representando o senhor presidente desta casa legislativa, o senhor Manuel Pereira Borges, então estamos lisonjeados, estamos satisfeitos com esse magnífico evento. Um evento que eu vou estar aí publicamente relatando sobre este seminário. Eu estou mesmo surpreso em relação a esse magnífico evento. Conheci aqui pessoas do bem. O professor hoje aqui, eu fazia o Uber, quando encontrei ele, o professor. Então, são esses momentos que contam, a gente não esquece. Portanto, como eu disse aqui, pedi bênçãos ao padroeiro dos indígenas, né, que é o Bartolomé de Las Casas, né? E, então, pedi as bênçãos ontem e hoje, e o que me resta agora é só dizer meu muito obrigado. Eu quero falar contigo, né, Maílson? Oi, gente, bom dia. Eu só queria dizer duas coisas, né? Lembrar da importância, né, da educação nesse processo que a gente está aqui discutindo, e que a escola, o processo educacional, ele é fundamental para o autorreconhecimento dessas populações, né? Então, acho que nós temos duas frentes, né? Enquanto movimento indígena, pensar o processo de autorreconhecimento das comunidades, né? E, ao mesmo tempo, as escolas reconhecerem estas pessoas como elas são. Porque o grande desafio nosso é exatamente a visão que a gente tem, que a gente criou, de que é o indígena. E aí, escutando o depoimento da colega ali e de outros aqui, da moça que o censo não queria colocar como indígena. Por quê? Porque qual é a ideia de indígena que se tem? É o indígena, aquele de 1500. Né? É como se a população indígena não tivesse o direito de mudar, de evoluir, de passar por transformações, por mudança. E a gente sabe que a cultura, ela é dinâmica, ela está passando por processo de transformações. Imagine vocês se a gente vivesse ainda no Brasil de 1500, como era, se a gente tivesse, né, passado por essas transformações. Mas as pessoas, elas não admitem que o indígena, que o negro, né, mude. É impressionante isso. Então, ficam querendo ainda, buscando o estereótipo do indígena nu, do indígena de arco e flecha, né, do olhinho puxado, como se todo indígena fossem do mesmo jeito. E nós temos hoje no Brasil mais de 350 grupos indígenas, etnias distintas. Né? Então, cada quem com suas características, né? Vai ter uns dos olhos mais puxadinhos, vai ter uns mais altos, vai ter um mais baixo. Cada grupo tem as suas próprias características e não dá para a gente querer colocar todo mundo no mesmo saco, né? Então, a gente precisa ver um pouco isso. Eu acho que a escola é esse espaço fundamental. E aí tem uma outra situação que eu acho que é fundamental, que pode contribuir com esse processo da educação escolar indígena, é exatamente que as Secretarias Estaduais de Educação pratiquem a Lei 11.645, que diz da obrigatoriedade, ela é de 2008, né, que traz a obrigatoriedade do ensino da cultura africana, afro-brasileira e indígena
na educação básica, né? E o que nós estamos ensinando sobre as populações indígenas nas nossas escolas? A gente dá sempre aquela aula de história nas séries iniciais da educação básica. Os índios viviam como? As perguntas são essas. Como eram os primeiros habitantes do Brasil? Eram os indígenas. Como é que vivia? Na orla, não sei o quê. Então a gente continua reproduzindo essa história, sabe? E isso que é representado no livro didático também. E nós, como professores de história, porque eu também sou de história, sou antropólogo, mas também sou da história, né? A gente precisa reconstruir essa história, precisa reformar essa história. E aí eu queria só para terminar a minha fala, eu queria dizer para vocês o seguinte: a gente fez já uma cartografia, né, aqui dos Gamela, né? Então eu não trouxe o fascículo, né, mas acho que a Dan deve ter, né, do povo Gamela, onde a gente conta a história de quem são os indígenas Gamela. E vocês podem pegar, já te digo, né? Pronto, a cartografia social, a gente tem a cartografia, inclusive o rapaz aqui falou do mapa que a gente construiu, né? Quem são os Gamelas, onde é que eles estão, como foi esse processo de mudança daqui do Piauí, vai para o Maranhão, volta do Maranhão para cá de novo. Então, esse histórico todo, a gente também tem um livro, né, sobre os indígenas Gamela, que eu posso depois passar para vocês. Esse livro não está impresso, ele está em PDF, ele é grátis, você pode baixar gratuitamente, né? Posso mandar o link para vocês depois, né? Então são materiais que vocês podem estar utilizando dentro da sala de aula, né, que conta a história dos indígenas Gamela aqui. E nesse livro, inclusive, tem um artigo da professora Tatiana, do professor João Paulo, né, que fala sobre essa questão dos indígenas aqui no sul do Piauí. Então a gente tem muito material, tem muita coisa que vocês podem estar utilizando na educação básica, né, para a gente começar a desmistificar essa ideia de um indígena que vive na mata, de um indígena que vive na floresta. Hoje, por exemplo, nós temos duas ministras, uma ministra e uma diretora da FUNAI, que já foi deputada, né, indígena. Né? Então, quer dizer, a gente tem indígenas advogados, a gente tem indígenas médicos, né? Deputada federal. Então, quer dizer, a gente não pode mais simplesmente ver as populações indígenas com essa... Pois é, o presidente dessa casa é indígena, então a gente não pode ver essas pessoas, né, o indígena como sendo alguém do passado. São pessoas que estão no tempo presente, estão vivendo conosco, e a gente precisa conhecer a história para reconhecê-los na atualidade, porque o indígena não é um ser do passado, ele é um ser do presente e do futuro, e isso não vai mudar. É o povo brasileiro, né? Então não dá para a gente ficar com essas questões, né? Então, quem quiser acessar o livro dos Gamelas, depois eu vejo aqui qual o link, eu passo o link para vocês, e também o boletim dos Acroá Gamela, que também está no site do Projeto Nova Cartografia Social. É só botar na internet Projeto Nova Cartografia Social e vocês vão achar lá vários boletins que a gente faz, né, fascículos e tudo, para a gente, né, para vocês, né, terem essas informações. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado, né, por esse momento. E a gente se coloca à disposição. Enquanto a Universidade Federal, por exemplo, se precisarem, as prefeituras quiserem, né, alguma contribuição de formação para as relações étnico-raciais, entre em contato com a gente dá um jeito. É longe, a gente dá um jeito, faz uma formação online, né? Enfim, né? Tudo é possível. Né? Então, quando as demandas chegam, a gente dá um jeito de atender, enfim, indicar pessoas que podem fazer e assim sucessivamente. Então, é isso. Muito obrigado. Muito bem, né? Então, gente, a gente agradece. Eu gostaria que todo mundo ficasse em pé. Aqui todo mundo normal. Nós estamos construindo. Olha, eu costumo dizer que tudo que nós temos hoje não é nosso. Nós estamos pedindo emprestado aos nossos filhos e aos nossos netos. Como nós estamos pedindo emprestado a eles, vamos devolver essas coisas para eles em ordem, né?
Legal, mesmo. E a gente sabe. Vamos pegar esses 2 dedinhos assim, bota assim, ó. E olha aí, vamos bater esses 2 dedinhos assim. Não, Maracanã. Vocês estão ouvindo alguma coisa? Não. Vamos botar os 2 dedinhos. Estamos ouvindo? Está começando a ouvir. Começando a fazer barulho. Vamos botar 3. Né? Vamos botar os 4. Agora os 5. Estamos aí fortalecidos todos juntos. Então, daqui um dia nós vamos ter uma grande construção. E essa construção vai ser de quê? De uma escola indígena fortalecida. Vamos ensaiar. 1,